Dia 29 de leitura bíblica, Lucas 20 a 22. Vamos lá? Agora sim, amanhã, se Deus permitir, estaremos terminando o livro de Lucas, ok? Hoje 20 a 22, isso mesmo, amanhã a gente finaliza, glória a Deus. Bíblia em mãos, bora lá. Lucas 20, verso 1. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, pois quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Uma passagem em que faz referência ao povo mesmo judeu que o rejeitou, né? Eles mandaram os profetas, mandou pessoas que vinham falar, recolher frutos dessa vinha, daquilo que era resultado dessa palavra de libertação do próprio Deus desde o Antigo Testamento, para que eles fossem libertos do seu pecado e buscassem em Deus a solução. E aí então Deus resolve mandar o próprio filho, e eles mandam e matam o filho também. Então ele fala assim: eu vou pegar essa vinha e vou dar para outras pessoas. Eu creio que essa passagem fala dessa entrega que Deus fez de tirar da mão do povo judeu e entregar para os gentios também a oportunidade de salvação. E que ele também vai buscar fruto em nós. Então que sejamos encontrados dando frutos nessa vinha. Versículo 20. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Então lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles,
Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, esse deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo, o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela e morreram os 7, sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondestes bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhes pergunta. Essa passagem traz um peso, assim, peso não, traz um entendimento melhor e uma oportunidade que temos de relacionar aqui na Terra. Quando estivermos com o Senhor, não haverá mais eu, esposa de Alvear, esposo de mim, eu, mãe de Letícia Ana Luísa, não haverá mais esses papéis, seremos pessoas que adoram a Deus. E aí, por esse motivo, é que a gente precisa pensar. Aproveite na terra os papéis que você vive. Filha, mãe, pai, servo, irmão, porque esses papéis, essa execução de papéis não acontecerá no céu. Então, você será mãe só aqui na terra. Lá no céu você não vai ser mãe de ninguém, né? Não vai ser pai de ninguém, não vai ser irmão no sentido de paternidade única, terrena. Irmãos em Cristo, sim. Então vamos aproveitar nosso tempo na terra e os papéis que ocupamos aqui. Versículo 41. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: digo que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E quando será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado, para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os entregarão nas sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez
de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Aqui falando da grande tribulação, tá? Pois estes são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo no mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo.